Nesse vídeo, vamos construir um blog a partir do zero e disponibilizá-lo em uma URL em produção que é escalável e performática. O vídeo está dividido em 5 tópicos e cada um deles a gente vai focar em uma ferramenta. A ideia é que você possa usar os conceitos que eu vou ensinar aqui não só para construir blogs, mas que sejam ponto de partida para que você possa usar essas ferramentas para criar qualquer tipo de website. Esse é o produto final, uma página que lista vários artigos e ao clicar em um deles é carregada uma nova página com o conteúdo. Nós vamos começar pela configuração do back-end. Esses artigos vêm do back-end que contém uma API RESTful, com 2 endpoints importantes. O primeiro é um GET, que é usado para obter os artigos, e o segundo é um POST, usado para criar novos artigos. Veja esse exemplo. Eu vou usar o endpoint POST para criar um novo artigo e depois, quando eu chamo o endpoint GET, o novo artigo está presente. Eu vou usar um Backend as a Service chamado Piston API. Esse é um serviço bem interessante e super simples de usar. Com poucos cliques, você consegue configurar um back-end com as APIs que vamos precisar. Crie uma nova conta em pistonapi.com e vá até o dashboard. Clique em Novo Projeto ou New Project para criarmos um projeto para o nosso blog. Aqui eu vou chamar de Superblog. Note que esse nome vai aparecer na URL do nosso back-end. Agora vamos criar um modelo que irá representar os artigos do nosso blog. Clique em New Model, vou nomeá-lo Artigo e adicionar 3 atributos, todos do tipo string: título, resumo e conteúdo. Pronto, as APIs de nosso blog já estão prontas. Aqui está o endpoint POST para criar os artigos e aqui está o endpoint GET para obter os artigos. Mas precisamos ajustar uma configuração. Se você tentar usar o endpoint fora do dashboard do Piston API, você receberá um erro de não autorizado. Isso porque a configuração padrão é permitir o acesso do endpoint apenas para o usuário proprietário da conta do Piston API, que aqui no Piston API é chamado de usuário root. Para ajustar essa configuração, clique na opção Permissions dentro do menu do endpoint GET e aqui você vai encontrar 3 opções. A que está selecionada atualmente é a de restringir para usuários root. Existe outra opção que é para usuários específicos, que é quando a sua aplicação tem cadastro de usuários e você quer escolher um tipo específico desses usuários para que só esse tipo de usuário tenha acesso ao endpoint, o que não é o caso para o nosso blog. Finalmente, tem a permissão pública, que qualquer um pode acessar o endpoint e é essa que vamos usar. Pronto, após modificar as permissões, o back-end está pronto para uso, inclusive em produção. Agora vamos para o front-end. Eu vou utilizar o Nuxt.js. Nuxt.js é um framework que facilita o uso do Vue.js para a criação de websites. Então, na verdade, você está usando o Vue.js como framework principal JavaScript. Porém, com uma estruturação de pastas e arquivos determinada pelo Nuxt.js. O Nuxt.js não só facilita a estruturação de pastas, arquivos e rotas para o Vue.js, mas também traz consigo 2 modos de exibição do conteúdo. O primeiro modo é o Server-Side Rendering, onde o conteúdo das páginas, no nosso caso os artigos, seriam buscados no servidor para que no cliente a página já estivesse compilada, entre aspas, com o conteúdo dos artigos. Esse modo de exibição traz alguns benefícios, mas também adiciona um pouco de complexidade. Para deixar o vídeo um pouco mais simples, nós vamos optar pelo segundo método de exibição, que é o gerador estático. Dessa forma, o Nuxt irá gerar como produto final arquivos HTML, CSS e JavaScript, e esse JavaScript vai fazer a requisição à API do back-end para buscar os artigos assim que o usuário acessar a página do nosso blog. Vamos à prática. Eu vou usar o VS Code, e no meu computador já tenho o Node instalado, que é o único pré-requisito para usar o Nuxt. Vou deixar um link na descrição do vídeo de como instalar o Node
caso você ainda não tenha ele em seu computador. Eu também vou usar o yarn como gerenciador de pacote, mas é possível usar o npm se for a sua preferência. Para criar o nosso projeto Nuxt, use o comando yarn create next-app, seguido do nome que você quer dar ao projeto, que eu vou chamá-lo de Superblog. Enquanto o Nuxt gera o seu projeto, você vai precisar escolher algumas configurações. O nome do projeto vamos manter o sugerido. A linguagem é o JavaScript, o gerenciador de pacotes será o Yarn, o framework para a interface do usuário será o Tailwind. Para outros módulos, vamos escolher apenas o Axios. Você deve selecionar com a barra de espaço. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre o Axios. Linting Tools, não vamos usar nenhuma. Rendering Mode será universal. E o destino da implantação será estático. DevTools, não vamos usar nenhuma. Você pode colocar o usuário do GitHub para ele já configurar o Git para você. E também o controle de versão será feita pelo Git. Pronto, o projeto já foi criado. Existem vários arquivos e pastas aqui. Pode parecer um pouco intimidador à primeira vista, mas são todas de conceitos bem simples. A gente vai ver ao decorrer do vídeo. Para acessar o projeto localmente, digite yarn dev. Dessa forma, o Nuxt irá compilar, entre aspas, o projeto e disponibilizar no localhost. Agora você pode acessar o endereço indicado do seu browser e a página padrão do Nuxt aparecerá. Essa página que está sendo exibida corresponde ao arquivo index.view dentro da pasta Pages. Esse arquivo é um componente do Vue.js. Ele é dividido em 3 partes. A primeira, encapsulado pela tag template, é o HTML que será renderizado na página. A segunda parte, que está encapsulado pela tag script, é o JavaScript. Aqui teremos a instância e alguns métodos do Vue.js. E a terceira e última parte é o estilo CSS dessa página. Vamos começar a estilizar essa página. Não vamos precisar de nenhum estilo CSS, dado que vamos utilizar o Tailwind, que é um framework CSS que estiliza os elementos da página a partir de classes pré-definidas. Então podemos tirar toda esta parte de estilo CSS. O template também vamos começar do zero. Então vou remover todo o HTML que ele já tem, mantendo apenas a tag template. Agora vamos criar o layout da página. Primeiro com um artigo exemplo qualquer, digitado manualmente, para depois a gente construir a busca dos artigos pela API que a gente configurou anteriormente. A página inicial do blog contém 4 elementos, sendo que 3 deles serão repetidos para cada artigo que a página inicial vai exibir. Vamos adicionar as tags HTML no template. Tudo será encapsulado por uma div e o título do blog será um H1. E logo abaixo dele, vamos criar o primeiro artigo exemplo. Podemos usar a tag article para encapsular o artigo. E dentro dele, teremos um H2 para o título do artigo, um P de parágrafo para o resumo do artigo e mais um parágrafo que é exclusivamente para o botão de ler mais. Agora, vamos adicionar as classes CSS do Tailwind aos elementos HTML para estilizar a página. No produto final, o conteúdo preenche apenas uma parte do espaço horizontal disponível, e não a tela inteira. Então, na div principal que encapsula tudo, eu vou adicionar a classe w-1/2. O w vem de width, que é largura em inglês, e 1/2 vem de metade, de 50%. Essa classe vai fazer com que o conteúdo preencha apenas metade do espaço disponível horizontalmente na tela. Para centralizar o conteúdo no meio da página, vamos usar a classe mx-alto, que faz com que o Tailwind centralize a div no eixo x, que é o eixo horizontal. No sentido vertical, o conteúdo também não começa grudado ao topo da página, mas sim com uma leve distância. Vamos utilizar a classe my-20, que aplica uma margem no eixo y, que é o eixo vertical, fazendo com que o conteúdo não fique grudado no topo da página.
Para o título do blog, vamos aumentar o tamanho da fonte com a classe text-3xl, aumentar a espessura da fonte com a classe fonte-semibold e colorir de vermelho com a classe textred600. Para a div que encapsula o artigo como um todo, nós vamos adicionar um espaçamento vertical com a classe my20. No título do artigo, vamos aumentar o tamanho do texto com a classe text5xl, aumentar a espessura da fonte com a classe fonte-semibold e adicionar um espaço embaixo do título com a classe mb-5. Por fim, no parágrafo com o resumo do artigo, vamos adicionar um espaçamento logo abaixo com a classe mb-5 e no botão Ler Mais, vamos colorir com a classe textred500. Pronto, a página está completamente estilizada, mas o conteúdo dela ainda está fixo. Vamos fazer com que a página faça uma requisição ao back-end e mostre os artigos retornados pela API que configuramos anteriormente. Na parte de scripts da página, note que há a exportação de um objeto. Essa é a instância do Vue.js, e existem várias propriedades interessantes que podem ser usadas aqui. A primeira que vamos utilizar é a propriedade data. Nessa propriedade, definimos variáveis que podem ser usadas em qualquer lugar da página. Por exemplo, eu posso definir uma variável título blog e usá-la no HTML através dessa sintaxe, com duas chaves. Isso fará com que o valor da variável seja impresso. As variáveis definidas aqui são reativas, ou seja, quando o valor delas mudarem, a página será automaticamente atualizada com esses novos valores. Veremos mais exemplos a seguir. Para o blog, vamos precisar de uma variável para armazenar os artigos que devem ser exibidos na página. Então eu vou criar uma variável chamada lista_artigos e atribuir a ela uma lista, um array, vazio. Essa variável deverá ser preenchida com a lista de artigos retornada pela nossa API. Para isso, eu vou criar um método em outra propriedade da instância Vue, que é a methods, ou métodos em português. O método vai se chamar carregar lista artigos. Todos os métodos definidos aqui também são reativos e podem ser usados em qualquer lugar da página. Já vamos ver isso na prática. Como esse método vai precisar fazer a requisição à API, eu vou usar a biblioteca Axios. Na criação do projeto Nuxt, nós já escolhemos adicionar a biblioteca ao projeto, então não é preciso fazer nenhuma configuração para usá-la. Ela já está disponível em todo o projeto através da propriedade $Axios da instância atual, ou seja, this.$Axios. Vou usar o método get da biblioteca. Aliás, a documentação do Axios é super intuitiva. Lá tem exemplos de todos os métodos disponíveis. Nesse método get, precisamos passar o endereço que ele vai fazer a requisição. No nosso caso é o api.pistonapi.com/super-blog, que é o nome do nosso projeto no Piston API, /artigo. Esse método retorna uma promise. Então, para capturar o resultado, eu vou precisar usar o then e dentro dele definir uma função que irá tratar os dados retornados. A variável lista_artigo que criamos anteriormente está disponível como uma propriedade da instância atual, ou seja, podemos acessá-la através do this.lista_artigos. Vamos atribuir o valor retornado a essa variável. O método está pronto. Ele faz a requisição à API e atribui o valor à variável que precisamos. Porém, o método ainda não é chamado em nenhum lugar e também a variável lista_artigos ainda não é usada em nenhum lugar. Para fazer um teste, eu vou criar um botão na página que vai invocar esse método. No Vue, podemos usar a palavra-chave VON dentro da tag para escutar eventos daquele elemento. É preciso passar o nome do evento também. No nosso caso, queremos escutar o evento de clique no botão, ou seja, VON:click. Tudo que estiver dentro das aspas duplas será executado quando o botão for clicado pelo usuário. Então eu vou colocar a invocação do método aqui. Só para a gente enxergar o resultado, embaixo do botão eu vou simplesmente imprimir o valor da variável lista_artigos, assim como nós fizemos anteriormente com o título do blog.
Vamos ver como a nossa página está até agora. Assim que a página é carregada, o valor da variável ainda é um array vazio, então aparece apenas 2 colchetes. Mas quando eu clico no botão, a requisição à API é feita e o novo valor é impresso na página automaticamente. Veja que a página é reativa, então quando eu cliquei no botão, os valores foram atualizados automaticamente, sem a necessidade de recarregar a página ou algo do gênero. Agora precisamos que o conteúdo seja exibido conforme a nossa estrutura HTML criada anteriormente, e não dessa maneira. Vamos adicionar alguns tratamentos dentro do template HTML. Eu vou remover a impressão da variável listArtigos, e onde nós temos a estrutura de um artigo, que é a tag article, nós precisamos que esse conjunto inteiro se repita para cada elemento contido na variável listArtigos. Para isso, o Vue.js conta com uma funcionalidade de renderização de listas, chamada vFor. Ela é como um laço for que estamos acostumados em outras linguagens. Para usá-lo, é preciso adicionar algumas instruções na tag que você quer causar uma repetição. No nosso caso, é a tag article. Então, eu vou adicionar algumas instruções que farão com que essa tag e todo o seu conteúdo seja repetido para cada unidade da lista que vamos usar. A sintaxe é v-for. Dentro do vFor, vamos colocar a lista que queremos percorrer. No nosso caso, listArtigos. Também é preciso declarar a variável que será preenchida com a unidade da lista em questão. No caso, vamos nomeá-la artigo. Dessa forma, o Vue.js irá criar um article para cada unidade da lista artigos. E o conteúdo dessa unidade estará disponível na variável artigo. Assim, podemos acessar o título do artigo, por exemplo, através da variável artigo.título. E o resumo por chaves artigo.resumo. Agora, se voltarmos à página, basta a gente clicar no botão para carregar todos os artigos da maneira que a gente gostaria no HTML. Nosso blog está quase pronto. A última coisa que vamos fazer é dispensar a necessidade de clicar no botão para carregar os artigos, e sim executar assim que a página é criada. Felizmente, a instância do Vue.js tem uma propriedade chamada created, que é executada assim que a página é criada. Então, basta invocar o método carregar listArtigo. Vamos também remover o botão que tínhamos criado anteriormente. Pronto, o blog já está pronto. Agora vamos publicar em produção usando o Vercel. Vercel é um serviço online que, com poucos cliques, é capaz de publicar sites estáticos com uma performance incrível. Vamos usá-lo para publicar o nosso blog. Mas antes de partir para o Vercel em si, é preciso armazenar esse código em um versionador. Eu vou usar o GitHub, que é o mais popular versionador disponível, e é completamente gratuito. Crie ou acesse a sua conta no GitHub e crie um novo repositório para o blog. Antes de subir o código no GitHub, é preciso commitar as mudanças que fizemos no código até agora. Use o comando git add ponto e depois efetue o commit com o comando git commit -m a mensagem do commit. Para subir o código no repositório, use os 3 comandos listados na página do seu repositório no GitHub. Agora o seu código já deve aparecer no GitHub. Agora vamos ao vercel.com. Crie a sua conta, que também é gratuita, e clique em New Project. Você precisará conceder acesso do Vercel à sua conta no GitHub e selecionar o repositório que você criou para o blog. Veja que o Vercel identifica automaticamente que o framework é o Nuxt. E a única configuração que você terá que ajustar é alterar o build command para yarn _run _generate. Pronto, isso é tudo. Agora o Vercel vai compilar automaticamente o seu projeto Nuxt e disponibilizá-lo em uma URL única. No caso, a URL será alguma coisa .vercel.app. Mas você também pode comprar um domínio próprio e configurar gratuitamente aqui no Vercel. E o bacana é que a cada commit que você fizer no GitHub, o Vercel vai automaticamente compilar e gerar uma nova versão do seu blog. Isso é tudo por esse vídeo, espero que você tenha aprendido algo.
Se quiser apoiar a confecção e distribuição gratuita deste vídeo, deixe seu like.